Se você é infoprodutor e está curioso para saber como melhorar o seu desempenho utilizando as automações de WhatsApp, esse vídeo aqui é para você. Eu sou a Tainá da Letalk e hoje eu vou te dar 4 dicas de como utilizar as nossas funcionalidades para melhorar toda a sua operação e de quebra ainda ganhar um funcionário, dessa vez virtual, o nosso chatbot. Para isso, eu separei 4 formas de utilizar a Letalk dentro da sua operação para conseguir otimizar todos os seus processos e garantir o sucesso de todos os seus lançamentos. Então vamos lá! A nossa primeira dica é para quem quer utilizar a Letalk para informar a sua base de leads, aquela sua lista de contatos, sobre um lançamento que está surgindo aí e que o seu lead não pode desperdiçar. Então, para isso, a gente pode utilizar uma funcionalidade que é bem simples e bem intuitiva aqui na Letalk, que é o envio em massa. A gente pode fazer esse envio em massa tanto para uma lista de contatos, como também para uma lista de grupos de WhatsApp. Então, a gente consegue fazer esse disparo em massa com aquela linguagem marota de lançamento e informar toda aquela base de contatos sobre aquele lançamento imperdível que eles não podem, obviamente, deixar passar. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês de como a gente consegue criar esse envio em massa para essa estratégia de lançamento. Aqui a gente vai adicionar um novo envio e adicionar a nossa lista de contatos. Aqui a gente vai copiar e colar toda a lista de contatos que a gente quer disparar aquela mensagem e clicar aqui em adicionar. A partir do momento que esses contatos eles forem adicionados, a gente pode colocar aqui e personalizar a mensagem que a gente vai disparar. Então a gente pode gravar um áudio, pode utilizar nas nossas mensagens simples as variáveis de nome, e-mail, WhatsApp, para que aquela mensagem fique cada vez mais intuitiva e personalizada. A gente pode adicionar os emojis clássicos do WhatsApp e a gente também pode inserir, os anexos. Aqui a gente pode colocar uma ou várias mensagens que vão ser enviadas em sequência para aquele contato especificamente. Aqui eu tenho um exemplo de como o envio em massa ele aparece depois que ele é disparado. Tá? Aqui a gente tem uma lista de contatos que foi disparada aquela mensagem especificamente. Aqui a gente consegue visualizar as mensagens que foram disparadas. Então aqui a gente disparou 3 mensagens, uma delas utilizando a variável de nome. E aqui no relatório a gente consegue ver para quem aquela mensagem foi disparada, para quem aquela mensagem foi entregue e também as mensagens, que ocorreu algum erro porventura do próprio WhatsApp, e a gente consegue ver aqui também a data e o horário que aquela mensagem ela foi entregue e disparada ou que ocorreu algum erro. A gente consegue atualizar isso daqui em tempo real e também pesquisar algum contato que a gente queira visualizar no detalhe especificamente. A nossa segunda dica é para quem está querendo utilizar aquela estratégia de lançamento perpétuo. Então, para cada novo lead que chegar, que converter aí na sua landing page, no seu formulário, que você consiga disparar uma mensagem informando sobre um lançamento que é perpétuo, que está com o carrinho ali sempre aberto. Então aqui a gente pode utilizar uma funcionalidade que é o carro-chefe da Letalk, que é o nosso chatbot. A gente utiliza aqui nesse exemplo de lançamento perpétuo, o chatbot que é iniciado através do gatilho de recebimento do webhook. Esse recebimento do webhook a gente envia através de uma integração, que pode ser o ActiveCampaign ou o RD Station, que nós temos integração de forma nativa, ou qualquer outra ferramenta, qualquer outra plataforma que consiga integrar via post. Então vocês conseguem enviar esse link de webhook e ele consegue disparar essa mensagem através do WhatsApp, no caso esse bot que vocês conseguem criar aqui na Letalk. Aqui eu trouxe um exemplo bem bacana de como a gente pode utilizar essa estratégia com um exemplo também da Lê, que é a nossa assistente virtual, onde ela envia uma novidade, compartilha uma novidade com aquele novo contato e dá a opção daquele contato fazer uma consultoria, entrar em contato com a equipe de vendas.
Através dessa vontade, né, a gente dá aqui uma possibilidade de 2 botões, onde ele pode ser direcionado para a equipe de vendas, ou ele pode simplesmente finalizar aquele atendimento. E a partir disso, a partir do momento que ele sinaliza que ele deseja falar com o consultor, a gente consegue inserir uma tag de forma automática, que pode ser de um lead qualificado ou de finalização da primeira etapa ali daquele funil. E por último, a gente consegue direcionar para a equipe de vendas ou para um atendente especificamente. Aqui nesse exemplo, também para que vocês conheçam um pouco mais das nossas funcionalidades, eu coloquei o bloco de distribuir esse atendimento de forma randômica. Então a gente consegue ali dentro de uma equipe de vendas que pode ter 2, 3, 4 ou enfim, o número de vendedores daquela equipe e aqueles atendimentos, né, aqueles contatos que sinalizarem ali no botão que querem falar com o consultor, eles são distribuídos de forma randômica entre aqueles atendentes daquela equipe especificamente. Aqui você pode direcionar para um único atendente, você pode direcionar para um atendente responsável que vai estar lá com aquele lead dentro da sua fila, ou também para uma fila geral que cada atendente consegue assumir aquele contato e fazer a interação com ele dentro da Letalk, que também é uma possibilidade aqui no nosso atendimento, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. A nossa terceira dica é para quem quer utilizar a Letalk para fazer aquela recuperação de carrinho abandonado. Aqui a gente também utiliza o gatilho de acionamento do chatbot através do nosso webhook, do recebimento do webhook. E aqui a gente também tem o exemplo, né, de uso junto com o ActiveCampaign, mas que vocês também podem utilizar o RD Station ou qualquer outra ferramenta, qualquer outra plataforma que aceite uma integração via post. Então a gente consegue enviar esse link para lá para que seja disparado para aquele contato, né, o chatbot que a gente vai construir aqui nessa tela da Letalk. Então aqui a gente tem um exemplo, né? A gente utilizou também de novo o bloco de botões. Então, falando com aquele contato através de variável, mostrando para ele, perguntando para ele, né, por que realmente ele não finalizou aquela jornada. Então a gente coloca o botão, que é uma possibilidade dele continuar, dele completar, né, aquela jornada de compra que foi interrompida ali por qualquer que seja o motivo. Então a gente consegue dar essa possibilidade para ele, e caso ele clique, né, nesse botão de falar com vendas, a gente adiciona uma tag de recuperação de carrinho para que aquele lead, aquele contato ali fique sinalizado dentro do nosso inbox, e também essa tag fique atribuída àquele número, né, de contato que vai estar salvo ali na nossa base da Letalk, que também no caso do Active se comunica com a ferramenta através do nosso plugin de integração. E por último, a partir do clique desse botão, né, após a inserção da tag, a gente tem o bloco de direcionar para a equipe ou atendente. Nesse caso, diferente do exemplo que a gente deu anteriormente, essa distribuição não é uma distribuição de forma randômica, é uma distribuição para a equipe que vai ficar lá na fila de vendas, e o atendente pode assumir aquele contato, né, e fazer ali a interação dele dali para frente. A nossa quarta e última dica é de como utilizar a Letalk para otimizar os seus atendimentos. Então aqui a gente tem um exemplo de como a fila do WhatsApp ela fica a partir do recebimento de novas mensagens. Então a gente tem aqui uma fila geral, né, uma fila de novos. A gente tem também a divisão daqueles contatos que estão em atendimento, e aqui a gente tem outras filas, que são a fila de finalizados, envio em massa, integrações e a fila do bot. Então esses contatos que estão dentro de algum bot, que estão dentro de alguma integração, que receberam a mensagem de envio em massa, mas não retornaram essa mensagem, e aqueles atendimentos que foram assumidos e encerrados por algum atendente, eles ficam aqui nessa fila de outros. Então vamos aqui pegar um exemplo de como esses atendimentos eles podem ser otimizados através da Letalk. Aqui a gente tem um exemplo de um atendimento com um determinado cliente, é um atendimento novo, então aqui a gente tá vendo que ele foi iniciado pelo cliente, né, e ainda não foi assumido por nenhum atendente.
Então aqui a gente tem o botão de assumir atendimento e a partir desse momento ele vem aqui para a fila de em atendimento daquele respectivo atendente e ele pode interagir com esse contato. Quando ele finalizar esse contato com o cliente, ele pode finalizar esse atendimento e o atendimento sai dessa fila e vai aqui para a fila de finalizados. É também possível a gente, a partir do momento que a gente inicia ou assume um atendimento, transferir esse atendimento para alguma outra equipe ou algum outro atendente e inserir também uma observação. E tudo isso vai ser de forma interna. Então a gente não vai ter aquilo aparente para o seu contato ali no WhatsApp. Tudo isso ele vai ver a conversa dele seguindo normalmente, ele não vai saber que ele foi transferido, a não ser que você deseje que aquilo seja informado para o cliente. Então você mandar uma mensagem ali e ele conseguir ver que ele está saindo do atendente 1 para o atendente 2 ou sendo mudado de equipe. Isso é uma escolha de cada usuário da Letalk, que pode personalizar a experiência do cliente como ele bem entender. Uma outra possibilidade de otimizar o seu atendimento utilizando a Letalk é criando um chatbot, dessa vez com o gatilho de acionamento através do início do atendimento pelo cliente. Então, é nada mais nada menos que um chatbot de pré-atendimento. Nesse caso aqui, desse exemplo da Letalk, a gente cadastrou várias funcionalidades, vários blocos que são muito úteis nesse chatbot de pré-atendimento. Um deles é o bloco de horário de atendimento. Então, a gente consegue dividir, segmentar o caminho do teu contato através do horário que ele te manda uma mensagem. Então, por exemplo, aqui na Letalk a gente funciona de 9 às 18 horas, de segunda a sexta. Caso o nosso contato, fale com a gente 8h59 ou 18h01, antes ou depois do nosso horário de atendimento, ele segue um caminho diferente daquele contato que entrou, que falou com a gente antes, dentro ali do nosso horário de atendimento. Então, esse contato, ele recebe as possibilidades de atendimento e a partir do momento que ele clica num botão, ele é direcionado para um caminho diferente. Então, se ele clicar em suporte, ele vai ser direcionado para a equipe de suporte técnico. Se ele clicar em comercial, ele vai ser direcionado para a equipe de vendas. E se ele clicar em financeiro, ele vai receber o link do número do nosso financeiro. Caso ele entre em contato fora desse horário de atendimento, ele vai receber uma mensagem de que não existe atendimento humano disponível e depois disso ele pode escolher o departamento desejado e ele vai ficar lá na fila esperando o momento em que um atendente pode entrar em contato com ele de forma online. E essas foram somente algumas dicas do universo de possibilidades que você pode colocar em prática aqui na Letalk e começar a otimizar agora mesmo toda a sua operação como infoprodutor utilizando as automações de WhatsApp. Então vai lá, não perde tempo e coloca tudo isso e mais um pouco em prática.